Bom, pessoal, bem-vindos novamente ao segundo webinar da Samar, né? Falando um pouquinho sobre as medidas provisórias que o governo tem soltado para a gente navegar aí durante essa crise do coronavírus. Hoje vamos ter a presença da doutora Caroline. Carol, boa tarde, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Thiago. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, o microfone de todo mundo está silenciado, né? Mas aqui em cima tem o botãozinho de chat. Qualquer dúvida, vai postando lá, eu vou estar monitorando. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre as prorrogações de diferimentos de impostos e a doutora vai falar sobre as questões trabalhistas, né? A gente tem ali já alguns posicionamentos um pouco mais consolidados, né, doutora? Sim, já temos alguma ideia aí de algumas coisas que dá para ser feita. Legal. E vamos tocar em alguns pontos polêmicos também. Vamos lá, vamos iniciando. Sim, vamos iniciar. Legal. Primeiro ponto que a gente vai falar, né, é sobre a prorrogação dos tributos do Simples Nacional, né? Houveram duas prorrogações diferentes, né? O governo, para variar, não se fala muito bem. Então, para quem não sabe, o Simples Nacional é composto de tributos federais, tributos previdenciários, estadual e municipal, né? Então, assim, cada um organiza a esfera de imposto que tem. Então, mesmo por mais que o governo federal esteja administrando, por exemplo, o ICMS para quem é comércio ou indústria e o ISS para quem é serviço, eles têm decisões particulares a respeito desses tributos, né? Então, assim, o governo federal, isso para optantes do Simples Nacional, tá, gente? O governo federal, ele prorrogou, né, imposto de renda, IPI, contribuição PIS, COFINS e contribuição patronal previdenciária, que está dentro do seu DAS, tá? Então, houve a prorrogação. Os impostos que venceriam em abril vão vencer em outubro, os que vencem em maio em novembro e os que vencem em junho em dezembro, tá? Isso foi a primeira decisão, foi a mais rápida, logo no começo dessa crise, acho que foi uma das primeiras EBPs que saiu, junto com uma que foi inclusive revogada, parcialmente trabalhista, e tanto os municípios quanto o Estado, né, que administram o Estado, o ICMS, e o município, o ISS, eles demoraram um pouquinho para reagir em relação a isso, mas reagiram aí lá para o dia 10 ou 15 de abril, não me recordo exatamente. Só que de maneira diferente, né, do que o federal. Eles não vão vencer juntamente com o federal. Então, assim, o ICMS e o ISS, que venceriam em abril, maio e junho, eles vão vencer em julho e agosto e setembro. Então, eles, ao invés de dar 90 dias como o governo federal deu, eles deram 60. Né? Isso vai trazer um certo descompasso nas guias. Vocês vão perceber que, dependendo de como vocês forem preferir fazer o pagamento, alguns vão acumular no mês, depois vão dar uma folga, e depois, nos últimos 3 meses, vai ficar terrível, né? Mas é o tempo que o governo deu para aliviar o fluxo de caixa enquanto o pico da crise estiver instaurado, né? Que a gente programou aí para abril e maio, e junho, o finalzinho dos resquícios, da melhor das hipóteses, né? Vamos esperar que seja assim. Né? Então, assim, vocês vão perceber que existem 2 fatores. O Simples Nacional, se você não quiser prorrogar nada, você não assim, olha, não quero prorrogar. O sistema está soltando automaticamente o vencimento que seria em abril. Vocês perceberam que o vencimento foi alterado para julho. Então, assim, se você quiser pagar em abril, não tem problema. Mas o vencimento sem multijuros vai se dar em julho. Se você quiser fazer a prorrogação, vai ter que ser feito o desmembramento. Ou seja, o ICMS e ISS vão vencer em julho, né, o de abril, e
o federal vai vencer lá em outubro. Então vai haver essa diferenciação. Então isso para o Simples Nacional. Bem simples, né? Aqui não tem muito segredo. O INSS já começa a complicar um pouquinho mais. O INSS, para as empresas que não são do Simples, tá? Aqui o Simples já foi explicado. O Simples era só aquela prorrogação lá em 2 etapas. Agora, já estamos começando para empresas de lucro real e presumido. O INSS da parte empresa, né, que é os 20%, mais o SAT, mais o Sistema 5S, ele foi prorrogado. Tá? O INSS, que é a retenção que é da parte dos funcionários, ele não foi prorrogado, ele venceu normalmente o 1º em abril. Né? A prorrogação que foi feita, ela foi feita de abril, né, que venceu em abril. Ela foi para agosto. E de setembro se manteve. E depois, em outubro, vai ser paga a de junho. Então, ele dá um tempo, ou seja, vai vencer 2 em agosto. Em setembro, não vence só a que deveria ser paga em setembro mesmo. Em outubro, vence 2. Então, ele te dá esse mês de setembro como folga no seu fluxo de caixa. Então, 2 vão vencer em agosto, a de agosto mesmo e a de abril. Setembro vai ficar um vácuo e junho foi transferido para outubro. Então, assim, não ficou muito complicado, né? O sistema está soltando sozinho, então já sai com prorrogação. Então, nesse caso, você tem essa oportunidade, mas a parte do funcionário vencerá normalmente. PIS e COFINS vai obedecer a mesma sistemática do INSS, certo? Então, pagamentos que estavam previstos para abril vão para agosto. Pagamentos que estavam previstos para setembro vão ficar setembro, e os pagamentos que estavam previstos para maio vão ser transferidos para outubro. Certo? Então, assim, vai obedecer a mesma sistemática do INSS, deixando o mês de setembro de folga para não vencer 2 meses seguidos logo ao fim da crise. Então, assim, o imposto de renda pessoa jurídica foi prorrogado? Não, não foi prorrogado. O IPI foi prorrogado? Também não foi prorrogado. Tá? O que foi prorrogado foi PIS, COFINS e INSS. O resto mantém-se as datas certas. Alguma dúvida em relação aos impostos Simples Nacional e do lucro real e presumido, gente? Quem quiser já pode deixar a pergunta aqui e a gente já resolve. Não obstante, no finalzinho a gente também vai deixar um espaço para perguntas. Não? Tranquilo? Então, doutora, é contigo. Vamos lá, então, Tiago, começar aqui com a bagunça toda das MPs aqui trabalhistas, né? Eu coloquei aí na tela que nós vamos tratar de 3, vamos dizer, bases legais, né, que surgiram nesse período agora, que foi a MP 927, a 936, e agora, mais recentemente, da semana praticamente passada, a portaria 10486, que veio regulamentar o pagamento do benefício emergencial, né? Então, assim, nós vamos basear aqui a conversa nessas 3 medidas. A maioria dos conceitos
do que elas trazem, a gente já tratou em outros vídeos, e acho que a maioria dos empresários também já se familiarizaram um pouco com o que elas estão falando. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui mais da questão prática, algumas polêmicas que já estão surgindo para a aplicação dessas medidas, né? Nós não vamos ficar conceituando tanto cada coisa, mas vamos passar mais para a questão prática. O que é importante já dizer? Que essas medidas, por enquanto, elas têm aplicação durante o período de estado de calamidade decretado pelo governo federal. Então, assim, por enquanto, por que por enquanto? Porque por enquanto estamos que a nossa calamidade vai até 31 de dezembro, né, o nosso estado de calamidade. Então, é o período que eu posso utilizar dessas medidas. Se for prorrogado, né, esperamos que não, mas se for prorrogado o estado de calamidade, provavelmente essas MPs também terão aplicação prorrogada, né? Tem alguma interferência no som? Eu estou ouvindo uma interferência, sim. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui de onde está vindo. Mas está dando para me ouvir? Tá dando para te ouvir sim, doutor. Eu acho que eu consegui agora achar. Tá. Então, assim, essas MPs, eu trouxe o número de 7 para facilitar, né? Elas trazem 7 alternativas para o empresário, 7 alternativas para ele utilizar durante o estado de calamidade para tentar contornar um pouco sua folha de pagamentos, né? Ou até distribuir melhor o trabalho nesse período em que nem todos estão podendo ir fisicamente ao local de trabalho. O que eu coloquei aí? Que elas trazem 7 alternativas e que elas abarcam, nas devidas proporções, o empregado doméstico também, o terceirizado, o temporário, os aprendizes e os estagiários. Eu coloquei nas devidas proporções porque tem algumas possibilidades aí que vão entrar, né? O doméstico, por exemplo, fazer o teletrabalho, né? Não tem como se aplicar para ele. Mas, no geral, as medidas são aplicadas a todos, tá? Pode passar para a próxima tela, Thiago. Tá, então, assim, a primeira alternativa que essas MPs trazem é o teletrabalho, né? O home office. A lei já previa, a CLT já tinha previsão do teletrabalho, mas ela tinha algumas especificações, algumas dificuldades, vamos dizer assim. Você tinha que negociar com antecedência com o empregado, formalizar perante o sindicato esse trabalho, fornecer os equipamentos que ele vai utilizar em casa. Então, tinha algumas previsões, vamos dizer, que dificultavam um pouco mais. E a MP veio para facilitar. Falou, olha, você só precisa formalizar por escrito com o empregado que ele vai ficar em casa, vai fazer o trabalho dele de casa, e você tem que fazer isso com 48 horas de antecedência. Não precisa mais ter o tempo que a CLT mandava. E aí, a partir daí, ele já começa a trabalhar de casa. Foi isso que a MP mudou, vamos dizer, né, na burocratização, ela retirou um pouco essa burocratização do teletrabalho. Legal. E agora eu tenho uma dúvida. Como ficou o VT, BR, esses benefícios que o funcionário já tinha, né, em relação ao home office? Tá, então assim, Thiago, por exemplo, o Vale Transporte, ele não precisa ser pago no período, porque o empregado não está se deslocando, né? Então, o deslocamento não existe, não precisa pagar o transporte. O Vale Refeição deve ser mantido, né? Algumas pessoas até chegaram a questionar, mas eu forneci a refeição na empresa e agora o empregado está em casa, eu tenho que fornecer o Vale Refeição? Sim, né? A refeição era fornecida,
Mas que parâmetro eu vou utilizar para fazer esse pagamento? Primeira coisa que a empresa tem que olhar é se existe o parâmetro na convenção coletiva de trabalho com o sindicato da categoria. A maioria dos sindicatos já colocam lá que, olha, a empresa é obrigada a fornecer a refeição ao empregado sobre o valor diário de X reais, né, ou na empresa. Então, esses X reais vão acabar, para ter segurança, manter o que está na convenção coletiva e pagar isso para o empregado enquanto ele está fazendo o home office. Demais benefícios, plano de saúde deve ser mantido, cesta básica, sim, deve ser mantido, né? Então, assim, a maioria dos benefícios, sim. O que vai cair aí, vamos dizer, é o vale transporte, com toda certeza, não tem que pagar. Legal. Pode passar. Isso. Aqui acho que é o ponto, assim, de mais conteúdo, né, que é mais gerou mais discussão na prática. Férias individuais. A MP falou, a MP 927, ela possibilitou você antecipar essas férias, né, a lei, a CLT pedia que você avisasse o empregado antecedência, né, das férias, e a MP facilitou isso. Com 48 horas, você pode avisá-lo que está de férias. De novo, deu uma interferência, né? Pronto. Tá. Essas férias, há a possibilidade delas serem fracionadas. Eu coloquei como parceladas, né, em períodos a partir de 5 dias e num limite de 3 parcelas. Então, se eu tenho 30 dias de férias, eu posso dar 5, 5, e depois 20, 15, 15, 5, 10, né, e o restante. Então, assim, ela pode ser parcelada contanto que seja em até 3 vezes, não posso ficar dando 2 dias de férias, né, depois depois, então tem que ser no mínimo 5 dias. O que a MP também possibilitou? Você conceder essas férias mesmo antes do empregado ter adquirido o período aquisitivo, ele não passou ainda por 1 ano de empresa e você já adianta as férias dele. A MP possibilitou isso. O que os juízes têm falado já do mais coerente, porque a MP não fala, mas do que seria mais coerente se fazer nesse caso? Você antecipa as férias de quem ainda não adquiriu você vai iniciar do trabalhou 6, 7 meses, saiu de férias, antecipei. Quando ele voltar, começou um novo período aquisitivo, não vai computar mais aquele período atrás. Doutora, tá? Doutora, deixa eu... Na sua última frase, teve um probleminha que cortou. Você pode repetir? Sim. Você estava começando o exemplo. Assim, se o empregado tinha 6, 7 meses de trabalho, antecipei as férias dele, né, agora pela MP, quando ele voltar, eu começo um novo período aquisitivo, eu zero aqueles 6, 7 meses que passaram, zero e começo um novo período aquisitivo. A MP falou também de negociar a antecipação de períodos futuros, ou seja, o que eu acho até mais complicado, né, mas ela possibilitou, a gente tem que falar. Então, você tem um período aquisitivo em curso, ou que está acabando, você antecipa esse. E aí você tem um futuro, que vai começar ainda. E você fala para o empregado, olha, eu vou adiantar também esse novo que vai começar. Um dos artigos da MP possibilita isso. Porém, o que os juristas têm falado? Olha, tudo bem, você quer antecipar o período aquisitivo que ainda não começou, ok, mas tem que ser um período que está dentro
do estado de calamidade. Então, ou seja, é um período que vai se iniciar até dia 31 de dezembro de 2020. Porque senão você possibilita antecipação de férias futuras ad eterno, né? Eu vou te antecipar já as férias de 2025, né? Então não é isso. Eles estão falando muito isso. Olha, gente, calma, a MP não deixou claro, mas vamos ter coerência. Então é do período aquisitivo que ainda se inicia até 31 de dezembro. E mesmo assim, o que eles estão tomando muito cuidado e estão alertando, vocês querem antecipar o período que vai começar em 10 de dezembro? Ok, antecipa. Só que esse empregado, ele vai ficar sem férias de novo, né? Você vai começar um novo período aquisitivo em janeiro de 2021, até iniciar um novo período concessivo e finalizar, você vai ter quase 2 anos desse empregado trabalhando. Então, dependendo da sua atividade, se é um operador de prensa, uma máquina, alguma coisa, né? Alguém que trabalha num forno, é complicado você deixar a pessoa trabalhando mais de 2 anos sem férias, sem descanso, né? Nessa situação, você pode correr risco de acidente de trabalho. Então, eles alertam para essas duas questões. Olha, cuidado com o período, não é ad eterno, né? Não é férias futuras para sempre. E também tomar cuidado com o tempo que você vai deixar esse empregado sem descanso. São as duas questões que eles colocam. Pode passar para o próximo, Thiago. Peraí que eu tô tendo uma... Pessoal, às vezes o vídeo dá uma cortadinha, tá todo mundo entendendo até aqui? Conseguimos seguir? Tá. Bom, vamos seguir então. Ainda na questão das férias, a MP falou dos pagamentos, né? Ela mudou um pouquinho o que a CLT prevê. Então, se eu resolver antecipar as férias individuais do empregado, eu vou pagar o pagamento do 1/3 das férias. Ele pode ser feito até dia 20 de dezembro, tá? Ou quando eu rescindir o contrato desse empregado, se ele for rescindido antes de 20 de dezembro. Então, ou 1/3 das férias pode ser jogado para o final do ano ou para rescisão do contrato. A remuneração das férias, que antes na CLT você tinha até 48 horas antes do empregado sair de férias para pagar, você agora vai poder pagar até o 5º dia útil após o início do descanso. Então, ele começou a descansar, você paga até o 5º dia útil do mês, junto com o salário, né? Você pagaria essas férias. Não precisa antecipar o pagamento das férias, você paga junto com o 5º dia útil. Ou seja, nesse caso, eu vou manter o fluxo de pagamento normalmente que eu mantinha. Isso, exatamente. Ou seja, ele sai de férias sem receber previamente as férias, que era o que acontecia antes, né? Ele sai para o descanso, que a gente sabe que não vai ser um descanso, né? Porque ninguém está descansando nesse período, está todo mundo, né, atordoado, mas ele sai sem receber e você vai poder pagar no seu fluxo normal. Aí, a maior discussão está vindo na questão da rescisão contratual, né? Então, assim, eu antecipei as férias desse empregado que nem tinha o direito adquirido ainda, né? Ele não tinha o período aquisitivo e eu antecipei. E aí, agora eu vou dispensar ele. E agora, né? O que eu faço? Porque eu antecipei umas férias integrais e vou poder descontar os avos dele que eu dei a mais. O que eu faço? É tudo muito novo, né, Tiago? A MP não falou, a MP não deixou claro o que vai ser feito nesses casos, mas, assim, a gente tem ouvido muito o que os juristas têm falado, a opinião deles. Não temos, por óbvio, nenhuma sentença ainda, não deu tempo, né, de nada desse período. O fórum está voltando hoje, para vocês terem ideia, os prazos estão retornando hoje. Então, não deu tempo ainda da gente saber, na prática, como eles vão decidir. Mas alguns já estão dando as dicas. E o que eles têm falado, né?
olha, se você resolveu antecipar as férias individual do empregado por um período completo, né, os 30 dias, ele não tinha esse direito, você optou por isso, não é coerente que desconte na rescisão, né, todo isso, porque você tinha outras medidas, as MPs possibilitaram outras coisas para você fazer, suspender o contrato, o banco de horas, e você optou pelas férias, por antecipar as férias. Então, você, como empregador, você deu essa opção para o empregado, você só decidiu por isso e você que tem que arcar com isso agora. Então, é isso que a maioria deles estão falando. Olha, como risco do negócio, você assumiu o risco de antecipou, agora na rescisão você arca com o valor integral. Na prática, até também, Thiago, muitas vezes o valor não representa muito, né, num empregado individual. Às vezes são poucos avos ali que você antecipou, que ele não tinha direito. Então, é uma discussão que às vezes não vale a pena você levar para a justiça, descontar do cara, às vezes R$200, R$300, e correr o risco de levar isso para o judiciário. Né, muitas vezes isso realmente, na ponta do lápis, não vale a pena, né? Seu advogado vai sair mais caro do que isso, do que descontar do empregado. É meio jogar contra a sua profissão, mas... Exatamente, mas você tem que fazer a conta. Válido dizer, eu vou descontar 3 dozeavos aqui do empregado que eu antecipei para ele, dá R$300, R$400, e lá na frente ele vai ficar com raiva, vai entrar com ação na justiça, vou ter que pagar não sei quanto advogado. Então, assim, é fazer a conta, vale a pena entrar nessa discussão? Né? É isso que tem que fazer. Mas a maioria está dizendo que não é para descontar, tá? Aqui eu coloquei uma base legal, que é o artigo 140 da CLT, que ele fala das férias coletivas. Ele falava assim... que as férias coletivas, para quem não tinha o período aquisitivo completo ainda, que você tinha que dar ela proporcional ao período que ele já trabalhou, ao tempo que ele já trabalhou. Então, a pessoa foi contratada em junho, você vai ter férias coletivas em dezembro, entre Natal e Ano Novo, você quer dar o descanso para ele. Você teria que fazer a proporcionalidade, né? Então, assim, ele não vai descansar os 30 dias em dezembro e janeiro, ele vai descansar 15, porque ele trabalhou de junho a dezembro. Então, esse artigo, ele já falava isso. Quem não tem direito ao período total, você deixa ele descansar, o descanso dele também é proporcional ao que ele já trabalhou. E aí é um dos argumentos que os juízes estão usando nas lives deles, nos cursos. Se você já tem essa previsão de que tinha que ser proporcional e você optou dar integral, a opção foi sua, empresário. Então, arque com isso, tá? É isso que eles têm falado. Muito bacana. Mas ainda tem um caminho, né, para seguir, até consolidar. Tem. E nem todos vão entender assim, é o que a gente falou, né? O que a gente tem ouvido é isso, a gente tem que alertar, Sim. Mas você tem que colocar na ponta do papel, do lápis, e olha, não, agora eu vou assumir com esse risco, eu não tenho condições de pagar. Então, né? Pode ser passar. Que também, até para a pessoa, não vale a pena brigar por conta de R$300. O advogado dela também vai ficar mais caro. Também. Né? Então, assim, tem prós e contras que acho que nada que uma boa negociação também não resolva esse inteirinho aí. Sim. Tá, as férias coletivas, a MP também falou da possibilidade, né, de você conceder férias coletivas. As individuais lá, é quando você quer colocar 1, 2, 3 empregados da sua empresa, e as coletivas, olha, eu quero um setor inteiro, eu vou parar, porque não tem necessidade desse setor estar aqui, né, não vou utilizar, ou até um estabelecimento inteiro, né, eu tenho várias filiais, eu vou parar uma, vou continuar com a outra. Então, você pode fazer coletivamente, as regras vão ser semelhantes a que a gente falou aí nos slides passados, com relação a pagamento, com relação à antecipação, né, desconto ou não na rescisão. Então, as regras são parecidas. O que a MP facilitou nesse caso foi não precisar avisar o sindicato e nem o Ministério da Economia de que você está fazendo férias coletivas. Você não precisa ter essa autorização.
né, que normalmente você precisaria. Entendi. Aqui é bem tranquilo, né? Normalmente a gente precisa avisar o Ministério do Trabalho, né, o Ministério da Economia, o sindicato. Hoje a gente já não tem mais essa obrigação, podemos colocar um setor inteiro. Aqui, uma coisa que gera muita dúvida no pessoal eu não posso pegar, por exemplo, metade do meu departamento comercial e colocar de coletivos, eu tenho que colocar ele inteiro, certo? Porque o que justifica as férias coletivas é a parada da atividade daquele setor, né? Daquele. Então, assim, se eu coloquei parte do meu departamento comercial, então não é coletivo, eu estou antecipando as individuais de cada um, né? Eu optei por pegar, eu tenho 10 vendedores e coloquei 5, são férias individuais, não é coletivo, então. Que na prática agora vai ficar parecido, né? As duas. Só vai mudar o nome. Só vai mudar o nome. Tá, outra possibilidade aí da MP 927 foi antecipar os feriados não religiosos. Por que a gente frisa isso? Porque a maioria dos feriados acabam sendo os religiosos, né? Se a gente for olhar no calendário, Corpus Christi, finados, acaba entrando como feriado religioso. Então, dos não religiosos, você pode simplesmente notificar o empregado. Você vai notificar, olha, estou antecipando esses feriados. Então, a proclamação da República, né, aniversário da cidade, dependendo da cidade que você tiver. Então, você só notifica o empregado, olha, esses daqui eu já estou antecipando. Você está ficando em casa por conta desses feriados. Quando voltar ao normal, no dia, você vai trabalhar, né, naqueles feriados. Uma pergunta que estão fazendo muito. E as pontes? Eu também posso antecipar, colocar a ponte já no meio, né? Pode, contanto que esteja tudo no acordo escrito que você vai fazer com o empregado. Então, tem que estar tudo muito explícito. Olha, estou antecipando o feriado de proclamação da República e a ponte dele, né? Explicado. Aniversário da cidade e a ponte. Aí você... quando for a época, você vai trabalhar, porque normalmente a gente não te exigiria o trabalho. Agora eu vou te exigir, tá? Com relação aos religiosos, feriados religiosos, aí tem que ter autorização expressa do empregado. Fazer uma autorização por escrito de que ele está autorizando antecipar e trabalhar quando for a época própria. Ou seja, é possível antecipar, mas aí é um acordo que tem que ser levado, o funcionário tem que aceitar esse. Isso, os religiosos, sim. Perfeito. Banco de horas. Esse aqui também dá para falar. Dá, porque o banco de horas ele já é uma coisa complicada, né, na prática. Sim. E polêmica. Né? Isso, e sem medida provisória, sem pandemia, ele já é difícil de operacionalizar, né? Ele é muito difícil para o empregado visualizar quantas horas tem, quanto não tem, quanto deve, quanto falta, e até para o empregador fazer o controle, né? Ele gera muita polêmica. Então, a MP veio trazer algumas facilidades, mas ainda assim é algo tumultuoso para todo mundo, né? O que o banco de horas agora, então, a MP falou? Ele tem que ser por escrito. O acordo com o empregado tem que ser por escrito. Pode ser coletivo, pode ser o próprio sindicato já fazer uma regra geral para aquela empresa de banco de horas, ou individualmente com cada empresário, com cada empregado. O que a MP facilitou? O tempo da compensação, né? Então, agora você pode compensar as horas que você está descansando, né, agora nesse período, elas vão poder ser compensadas até 18 meses após o término do estado de calamidade. Então, imagina, eu coloquei a data aí para facilitar. Esse banco de horas acabaria até junho de 2022. Então, na prática, o que significa? Você colocou o empregado agora em casa por 15 dias, 20 dias, né? Essas horas estão sendo computadas a seu favor, empresário, e após aí
após dezembro, você tem até junho de 2022 para compensar essas horas a seu favor, tá? Então, assim, a pessoa precisou fazer uma hora extra a mais em dezembro do ano que vem, vai tirar desse banco de horas. O cuidado, que é o maior necessário aqui, é o controle mesmo, né? É o empregado e o empregador ter um controle efetivo de quantas horas foram descansadas, depois que tudo voltar ao normal, qual já foi abatida, qual não foi. Isso precisa estar muito certinho, porque é onde gera maior discussão na Justiça do Trabalho em ações, quando cobra a hora de banco de hora, é por isso. É porque o empregado não sabia, não tinha o controle era só do empresário, ele não sabe muito bem quanto ele já folgou, quanto ele descansou, quanto ele deve. Então, isso tem que estar muito certinho, tá? Muito controlado. O que os juristas têm dado de já a dica é assim, se eu tinha um banco de horas em vigor, eu tenho que zerar ele, é a primeira coisa. Então, assim, o empregado estava me devendo 10 horas e eu decidi agora utilizar essa parte da medida provisória a meu favor, eu, empresário. Eu vou zerar primeiro essas 10 horas que ele estava me devendo. Aí eu começo um novo banco de horas, né? Não fazer banco de horas em cima de banco de horas. Então, vamos zerar primeiro, ou negociar as horas que eu tinha, empresário, a meu favor, vamos negociar isso para zerar e aí começar um novo, tá? Outro alerta que um juiz que a gente seguiu aí por esses dias já deu. Olha, gente, muito cuidado as empresas que já fazem aquela compensação semanal das horas. Então, assim, aquela empresa que opta em não trabalhar no sábado e o empregado trabalha uma hora a mais, né, de segunda a quinta e não trabalha no sábado. O que alguns juristas estão falando? Isso já é um banco de horas, né? Você já está fazendo o empregado trabalhar além da oitava, por 4 dias na semana, para compensar o sábado, que ele deveria ir 4 horas, né? Então, eles falam, não dá para fazer banco de horas em cima de banco de horas. Então, se você já faz essa compensação do sábado, depois, quando voltar ao normal, não vai exigir que o cara trabalhe os sábados para compensar o banco da pandemia, que fica incoerente. Uhum. Você já optou em dar o sábado para ele e fazer ele trabalhar 1 hora a mais durante a semana. Então, agora, quando tudo se normalizar, aos sábados, você vai descaracterizar aquele banco semanal. Tá? Aí, então, assim... O ideal, nesse caso, seria retornar para as 17 horas e, assim, aí sim você poderia usar o sábado. Sim, não exigir mais dele 1 hora a mais, né, de segunda a quinta, né, e aí sim você volta a poder utilizá-lo no sábado. Porque ele já está fazendo 1 hora além da oitava, né, durante a semana, normalmente. Então, isso também está gerando polêmica entre os juízes. Olha, gente, cuidado, banco de horas em cima de banco de horas, compensação em cima de compensação, vira uma coisa sem limite. Então, toma cuidado, né, e estabelece isso por escrito, certinho com o empregado. Olha, então, apartemos né, tudo que você fizer, esquece essa 1 hora a mais, e aí a gente pode passar a exigir. Agora, um em cima do outro, não. Legal. Também é válido lembrar, né, para quem não usa banco de horas e pretende usar agora, que na demissão você não pode descontar o banco de horas do cara. Ah, tá. Próximo slide. Falaremos disso. Opa, tô me antecipando. Tem muita gente questionando. Tá ali embaixo, ó. Que também os especialistas entendem não poder haver o desconto na rescisão, né? Por conta das outras medidas. Você podia ter optado por outra medida aí. Você, o empresário, optou pelo banco de horas, agora não vai descontar dele, né? E aí eu fiz um cálculo assim, só para a gente ter ideia da quantidade de horas que esse período de pandemia pode gerar, né?
se a empresa se paralisar, né, por 4 semanas, o empregado, considerando 44 horas semanais de trabalho, você, empresário, vai ter um crédito de 176 horas no banco para cobrar desse empregado. Se você paralisar por 8 semanas, que já está quase o nosso cenário agora, né? A gente já está mais de um mês parado, estamos caminhando para o segundo mês. Exatamente. Então, se a empresa paralisar por 8 semanas, considerando as mesmas 44 horas semanais de trabalho, o crédito que vai ter nesse banco de horas é de 352 horas no banco. Então, para pensar, o período de compensação que você tem ali, ó, de janeiro de 2021 a junho de 2022, que são os 18 meses que a MP permite, se você considerar aí uma média boba de 20 dias úteis por mês, você tem 360 dias úteis, contra 352 horas no banco, se você parar por 8 semanas. Ou seja, você tem quase 1 hora extra por dia já garantida do seu empregado por 1 ano e meio. Só para ter ideia do quanto isso representa. Então, muitas vezes, talvez a sua empresa não vai precisar dessa 1 hora extra e você vai sair, né, utilizando do banco de horas. Porque você vai no órgão e usar tudo isso. Você, empresário, ter uma ideia, né, se vale ou não a pena usar essa medida. Exatamente. E muito provavelmente ele vai descansar mais do que você vai usar ele. Exatamente. É válido pensar que você não vai poder, vamos dizer, se você vai ter 352 horas, se você mandar ele embora em dezembro, você perdeu essas horas, né? Exatamente. E também não adianta fazer o cara trabalhar 7 dias por semana, porque não vai funcionar, ele precisa ter um descanso. Nem pode. Não pode. Não pode. Então, assim, você tem um tempo, obviamente, dá para você colocar aí como cálculo que ela fez 1 hora por dia, dá para ser até 2 horas por dia, ok, pela lei. Mas que isso você também não pode. Então, pensa bem, se a tua equipe tá bem firmada e você vai precisar de todo mundo, a hora que acabar isso aí, para estocar, para fazer, para repor aí, né, principalmente para as fábricas, né, repor estoque, fazer mesmo produção que ficou represada, porque é um cenário possível, mas ainda a gente não tem certeza que a hora que é o fim da crise vai haver um certo despontamento da economia, porque o pessoal vai começar a repor produtos que ficaram em falta. Você vai precisar talvez de mão de obra? Bacana, mas precisa ter cuidado. Essa é justamente a conta que a gente quis fazer, que talvez você empresário saia no prejuízo, você não vai conseguir compensar todas essas horas, né? Mesmo tendo aí 18 meses, pode ser que você ainda não consiga utilizar, mas é o que temos para o momento também, né? São várias opções, né? Essa é a quinta delas, por exemplo. Isso. Temos ainda mais 2 que se seguirão. Exato, pode passar. Aí aqui a gente entra na MP, aí já é a 936, né? Que veio falar da redução proporcional da jornada do salário e da suspensão contratual. Então, assim, a redução da jornada, ela foi prevista por um máximo de 90 dias. Pode sim, isso é uma dúvida que vinha de bastante cliente nosso aqui, se podia ser por estabelecimento ou por setor, ou se tinha que ser da fábrica toda, né? Não, pode ser por setor, para determinados cargos, tá? Tem que observar a manutenção do salário hora do empregado, ele não pode ser diminuído, tá? Na proporção da redução. E a MP previu 3 faixas de redução, né, de jornada. Então, 25%, 50% ou 70%. Ela deixou expressa essas 3 faixas e disse, olha, diferente disso,
negociar com o sindicato, tá? Fora dessas 3 faixas, é negociação coletiva. O cálculo do que vai ser pago por empregado proporcionalmente tem que manter o salário hora dele, tá? E a MP em si previu 3 faixas de redução, 25%, 50% ou 70% de redução do salário e jornada, mas pode ser negociada outra faixa com negociação coletiva, tá? Com participação do sindicato. Esse último tópico, que gera um pouquinho de discussão entre os juízes já, é assim, e já perguntaram para a gente também, eu posso fazer a redução de jornada dos cargos de confiança e de quem trabalha em serviço externo? É uma discussão complicada, porque tanto o cargo de confiança quanto o serviço externo, eles não têm controle de jornada, né? Eles não batem ponto. Então, como que eu vou reduzir, dizer que ele está trabalhando 50%, 70%, 25%, se eu não controlo? Né? Normalmente, não há controle disso. Uhum. Então, o que os juízes... Primeiro, eles se manifestaram que não daria. Né? Não dá, é incompatível dizer que vou reduzir alguém que não tem jornada, né, que não tem controle. Mas essa portaria agora que saiu, a 10486, a mais recente, ela, em um dos artigos, ela fala lá, olha, os cargos de confiança e o serviço externo, eles podem entrar aqui no benefício emergencial, na redução, contanto que eu consiga estipular a redução da produtividade desse empregado. Vamos dizer, um campo tenebroso, né, para você adentrar, né? Como você vai dizer aí que o seu gerente, que é o cargo máximo aí da sua empresa, olha, vou reduzir a produtividade dele, ele vai atender telefonemas até 20 por dia, passando disso ele não atende mais. Então, assim, tomar muito cuidado. Se você optar em reduzir a jornada desses empregados, tem que ter muito explícito, por escrito, quais as atribuições você tirou dele para justificar que ele está trabalhando menos. Senão, não vai se aplicar. Isso é bem importante. Né? E porque realmente é difícil controlar. Né? São pessoas que você já não tinha um ponto dele. Então, não tinha como saber quanto tempo ele trabalhava por dia. E aí a portaria veio agora e falou, olha, para esses daí você vai ter que controlar a produtividade e justificar o que você diminuiu no período. Muito legal. Pode passar para o próximo. A suspensão do contrato, que também foi a última, vamos dizer, alternativa aí que você pode utilizar, ela pode ser de até 60 dias. Esses 60 dias, eles podem ser de uma vez ou não, né, períodos consecutivos ou não, pode ser 30, aí a pessoa, você colocou ele para trabalhar 10 dias, viu que não engrenou, não deu certo, né, não abriu, não vou precisar mais, de novo, suspende por mais 30, então não precisa ser períodos consecutivos, tá? Uhum. Neste período que ele está suspenso em casa, eu tenho que manter os benefícios compatíveis com a suspensão, que é o plano de saúde, a cesta básica, eu coloquei até o auxílio escola, porque ninguém tem falado, mas ele entraria, né? Então, se eu forneço a bolsa da faculdade, né, do empregado, tem que ser mantido no período, ele deve estar tendo aí o EAD, ele está tendo que pagar a mensalidade do mesmo jeito, então, continuo fornecendo, tá? Esse tipo de benefício permanece. As empresas com faturamento superior a 4,8 milhões têm que pagar 30% do salário, né, do empregado, e o restante o governo vai aplicar o benefício. E a maioria, por enquanto, dos especialistas tem falado o seguinte: os avos de 13º e férias seriam computados no período, né? No começo se falou que não, principalmente com relação aí a
às férias, né? Ah, não vai computar, tá? Mas assim, agora eles estão se posicionando que sim, e estão usando por analogia o próprio gozo de férias. Então, o que eles têm falado? Olha, quando você está de férias, 30 dias descansando, esse descanso não está computando com o novo período aquisitivo? Tá, então ele é um novo avo, ele é um avo pago, a ser pago. Então, a mesma coisa eu vou fazer com essa suspensão do contrato, né? Ele paralisou, mas eu não vou deixar de computar ele lá na frente. Então, agora, né, depois aí de alguns dias de maturação, a maioria tem falado, não suspende. Assim, eles também dão o exemplo do auxílio-doença. O empregado que fica até seis meses afastado pelo INSS, esses 6 meses são computados ainda nos avos dele, né? Ele recebe o 13º desse período pelo INSS, mas recebe, né? Então, eles têm falado, mantém o período de suspensão para os pagamentos também dos avos. E o importante da suspensão se o empregado presta serviço nesse período, descaracteriza a suspensão, tá? E aí o empregador vai ter que pagar o salário completo e não vai ter benefício emergencial e fica tudo a cargo da empresa mesmo. Pode passar para o próximo. Isso ainda não está claro como o governo vai fiscalizar. Ah, sim. Eles são bem amparados tecnologicamente, precisamos ter cuidado. Mas pode ter certeza, Thiago, que o empregado vai brigar por isso na justiça lá depois, lá na frente. Ele vai falar, olha, naqueles 60 dias eu recebi e-mail, eu tive ligações e eu quero receber o salário, o restante aqui, que é a diferença que eu não recebi nem do governo, nem do meu do empregador. Pode ter certeza que ele vai te cobrar isso lá na frente. Ele mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Exato, WhatsApp, mandar o WhatsApp durante o período da suspensão, eles vão guardar tudo, vão printar tudo. É bom ficar esperto. Então. Pode passar. Tanto para suspensão quanto para a redução da jornada, existem regras similares, né? Então, a gente colocou tudo num quadro só aí. As duas, você tem que ter o aceite do empregado, né? Ele tem que dizer que concorda com a suspensão e com a redução. Ah, mas e se ele falar que não concorda? Veja bem, está implícito aí o prejuízo disso, né, para a própria empresa e até para o próprio contrato dele, né? Ele está ciente de que se ele não aceitar isso, ele vai prejudicar a folha de pagamentos e pode ser que ele seja o próximo a ser cortado, né, da empresa. Então, assim, lógico, ninguém vai coagir, assina aqui, senão você vai ser mandado embora, isso não pode ser feito, mas é implícito, né? Olha, fulano, nós estamos numa situação complicada, o que dá para fazer no momento é isso, né? Fora isso, nós vamos ter que fazer aqui uma planilha, aqui, reestruturar a empresa, diminuir, né, a folha e nós vamos ter que pensar, né? Então, no fim, acaba que fica implícita a questão da demissão, né? Exato. Doutora, tem uma dúvida aqui antes de você prosseguir para o próximo. Tá. No caso de suspensão, pode não computar 13º, férias e fundo de garantia durante esse período? Então, é exatamente o que a gente falou. Eles estão se posicionando que não, que tem que manter o pagamento, né? Porque outras possibilidades de suspensão que já existem na CLT colocam isso como cômputo do período. Então, para utilizar como paralelo essas outras medidas. E aí, e o fundo de garantia, com relação ao fundo, tem a questão do que a gente vai falar aí da prorrogação, né, do pagamento, mas vai ter que pagar sim. O período é computado. Bruna, respondido? Acredito que sim. Bom, doutor, seguimos. Nos dois casos aqui, da suspensão e da redução,
O acordo você pode fazer individual, se for uma redução de até 25%, ou para as faixas salariais de até 3.135 e acima de 12.200, tá? Se o empregado tiver o salário entre 3.135 e 12.200, aí eu preciso do acordo coletivo com o sindicato. Os sindicatos estão, sim, trabalhando, né? Eles, acho que depois, principalmente que saiu essa MP, aí a maioria retornou, porque viu que ia precisar deles. Então, entrar em contato e falar, olha, eu tenho aqui tal situação e eu preciso formalizar com vocês um acordo de suspensão ou de redução. E aí, muitos deles já têm o modelo, já estão encaminhando até o modelo, já se preenche com os dados da empresa, e está sendo dispensada a assembleia no período, então está sendo até meio que fácil fazer isso, né, com o sindicato. E aí uma questão importante aqui, né, que a portaria nova, a última que saiu, falou. Se houver algum erro de escrituração, de documentação da empresa que dificulte o acesso do empregado ao benefício, né, se foi algum erro da empresa, né, cadastral, de documentos e tal, é a empresa que pode ser responsabilizada para pagar o benefício para o empregado, o que ele deixou de receber, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, tem que fazer tudo muito certinho, contar aí com o auxílio, né, do pessoal da SAMAR, das conferências dos documentos, para lá na frente você não ter que arcar com esse pagamento. Tá? Estagiário, já perguntaram para a gente, posso suspender o estagiário ou fazer redução de jornada com o estagiário? Não pode, porque ele não é considerado contribuinte, né, do Fundo de Garantia do Seguro-Desemprego, ele não contribui para esses fundos, vamos dizer, né? Então, e é da onde está saindo o dinheiro para pagar o benefício. Então, o estagiário não entra na regra. Pode passar para o próximo. Tá. O aposentado, né? Muita empresa tem registrado o aposentado, né? E aí fala, agora eu posso reduzir, suspender? Olha, pode, ele não vai receber o benefício, porque ele não pode acumular benefícios do governo, né? As únicas exceções que a MP trouxe foi para quem recebe o auxílio acidente, que é aquele pecúlio, ou para quem recebe pensão por morte. O aposentado não entra, então você pode até reduzir, mas ele não vai ter o auxílio do governo, ele vai ficar só com o que você reduziu, e se você optou por suspender, ele não vai receber nada no período, só a aposentadoria, tá? Contrato de experiência. Tá ouvindo ainda, Thiago? Eu tô te ouvindo. Parece que alguém falou aqui. Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo aí a doutora? Sim, tá. Então, tá. Contrato de experiência também gerou bastante dúvida. Olha, eu tenho um empregado que está na experiência, eu posso suspender, né, ele agora? Reduzir pode, tá? Reduzir tá claro que pode durante o período aí da experiência dele. Agora, suspender, se você suspender ele e o contrato de experiência acabar nesse período da suspensão, o contrato é prorrogado, tá? Vai ficar como indeterminado o contrato. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você optou por reduzir ou suspender o contrato do empregado, ele vai ter a garantia, a gente está chamando de garantia momentânea de emprego, né? Que é uma garantia que vai abarcar o período da redução e da suspensão e mais um período equivalente após o término. Então, por exemplo, eu reduzi a jornada por 60 dias. Durante 60 dias, não posso dispensá-lo, e mais 60 dias após ele voltar
às atividades normais, tá? As obrigações com relação à suspensão e redução. Avisar o Ministério da Economia em até 10 dias, né, da formalização do acordo, conforme as regras aí que vieram na portaria de 22 de abril. Tem o site, a gente até colocou para entrar, como é que faz aí o aviso. Uhum. Quando o benefício for creditado na conta bancária do empregado, uma conta que ele já tenha, a portaria fala que ele tem que expressamente autorizar o fornecimento da número da conta, por questões de sigilo bancário. Então, aqui é interessante a empresa fazer uma autorização simples. Eu, fulano de tal, autorizo que se forneça o número da minha conta, meus dados bancários na plataforma do Ministério da Economia. E ele assinar e você guardar isso, né, ter isso nos seus registros, porque a portaria fala que você tem que ter essa autorização. Uma coisa importante também que já perguntaram bastante. Se eu quiser reduzir por um período, suspender por outro, né, utilizar das duas medidas, posso? Pode, né? Só que ainda assim o prazo máximo de utilização das duas somadas vai ser de 90 dias. Então eu posso suspender por 30 e reduzir por 60, e assim brincar durante 90 dias, tá? É o limite. E uma questão importante que a portaria deixou bem claro: não vai ser pago o benefício emergencial do governo se a redução ou a suspensão for aplicada para contratos que se iniciaram após 1 de abril. Por quê? Porque em 1 de abril já tinha sido decretada a pandemia mundial, o estado de calamidade, né, que se iniciou aí em março. Então, qual que é a lógica do governo? Se você contratou em 1 de abril, você não estava na crise, né, da pandemia, então não vai utilizar aqui agora dos benefícios, né, você já tinha que ter segurado aí sua folha, né, provavelmente aí, se você contratou em 1 de abril, você teve algum boom entre 15 de março e 30 de março, que não justifica receber agora auxílio do governo, tá? Então, eles tentaram, meio que por lógica, barrar o recebimento do benefício para esses contratos. Pode passar, Thiago. Essa questão que eu coloquei aí no primeiro ponto, que o salário utilizado para o cálculo do benefício emergencial, ele não é só, na conta não vai ser considerado só o salário base do empregado, vai ser considerado o salário com o salário de contribuição, né, que vai ter as médias aí de hora extra, de outras comissões, de outras verbas trabalhistas. Então, o que eu coloquei até em negrito aí? Cuidado com as verbas pagas por fora, né? Por quê? Esse empregado que a gente sabe que pode ser que receba algo por fora, uma comissão, né, a própria hora extra, alguma coisa assim, no cálculo do benefício emergencial, ele vai ser prejudicado, tá? Não sabemos de quanto, tem que se ver caso a caso. E aí, lá na frente, ele pode querer discutir numa ação trabalhista que ele foi prejudicado no recebimento do benefício, porque você, empregador, não computou todas as verbas dele no lerite. Então, já ter isso como um risco a se pensar, tá? Lá na frente. Ele pode alegar isso depois, que foi prejudicado na conta. A portaria 10.486, agora de abril, ela falou como que faz aí a comunicação, o Ministério da Economia, né, do acordo, e ela deu o passo a passo, né, então ela fala, existe um processinho administrativo que vai ser aberto para cada comunicação. Então, primeiro eu vou informar o acordo, se houver alteração desse acordo aí,
né? Olha, era redução, agora é suspensão, resolvi mudar de ideia. Vai ter essa informação. O governo vai analisar se concede ou não, vai notificar, e aí se ele falar não concedo, não autorizo essa redução por algum motivo ou algum erro cadastral, o empresário vai poder interpor um recurso administrativo, tá? E se o indeferimento for por aquela questão de erro cadastral ou algum erro da empresa, o empresário vai ser responsabilizado por esse indeferimento. Então, é um processinho que tem que tomar muito cuidado mesmo, né, de fazer e de saber se o empregado pode mesmo, se ele pode se enquadrar, né, e aí tomar cuidado e ficar de olho lá, né, se foi deferido, não foi, e ver como é que está funcionando isso, para você não perder o prazo do recurso. Doutora, deixa eu aproveitar a pausa entre dois assuntos e uma pergunta que surgiu aqui. O cliente não está pagando, né, os serviços e outros estão prorrogando. A porcentagem da comissão que eu devo para o meu vendedor, eu posso ficar sem pagar nesse período? Ele não está tendo, na verdade, não está tendo venda, é isso que eu estou entendendo, né? A base foi uma venda que já foi feita. Do que eu entendi, a venda já foi feita, né? E pode ter sido feita parcelada ou, né, um prazo para pagar e a comissão é paga mediante pagamento, né? E acabou ficando prorrogado esse pagamento. Eu vou te falar o que acontece hoje, qual é o entendimento hoje que a gente tem na Justiça do Trabalho hoje, sem pandemia, sem coronavírus, numa situação normal, tá? Não poderia, você não poderia passar para o empregado o risco do seu negócio, o risco de você, empresário, não receber uma venda parcelada é seu, empresário, não é do empregado. Então, hoje, né, levando uma situação em termos normais, não poderia, você teria que continuar computando essa comissão e pagando para ele, independente de você receber ou não do cliente. Isso é o que os juízes entendem. Ah, mas e agora, com a pandemia, muita gente... Então, agora, realmente, nós não tivemos tempo ainda de ver se a mentalidade do judiciário vai mudar com relação a isso. Né, justificaria, talvez, olha, sinceramente, pelo perfil dos juízes trabalhistas, eu acho que eles não vão mudar muito essa teoria do risco do empregador, não. O risco continua sendo seu, né, do empresário. O próprio artigo 2º da CLT fala isso, né, que o empregador é quem dirige, assalaria e assume os riscos do negócio. Então, eu acredito que eles não vão mudar a mentalidade, é temerário, né, até porque você vai ter outras medidas de cobrar isso do seu cliente lá na frente, né, ações cíveis, cobrar a sua fatura, então, eles entendem que você não ficará totalmente no prejuízo e o empregado, a parte mais hipossuficiente, não pode arcar com isso. Espero ter respondido. Bom, aqui ele põe como esclarecido. Ok. Obrigado, Caio. Eu não sei se acredito que vai ainda abordar esse tema, mas a Bruna perguntou o seguinte: qual vai ser a forma de pagamento do governo em relação à suspensão? Então, eu não sei muito o que ela quer dizer com forma de pagamento, né? Forma vai ser na conta do empregado, na conta que ele indicar. Se ele não indicar, provavelmente vai abrir alguma conta aí na Caixa Econômica, igual está sendo feita aí para o benefício aí dos R$600. A forma do cálculo, a gente não entrou muito aqui nesses slides, porque essa apresentação está sendo feita mais com foco no empresário, né? Então, para a gente não estender demais, a gente não fez aqui a conta que o empregado vai receber. Mas, só para ela entender e não ficar sem resposta, a proporção é sobre o seguro-desemprego, né? Então, se eu reduzir 25% de jornada
vai ser calculado 25% sobre a parcela que o empregado teria direito do seguro-desemprego, e que é limitada a 1.813, se eu não me engano, o teto do seguro-desemprego. Então, é um cálculo feito em cima do seguro-desemprego. A gente só realmente não abordou aqui, porque o foco é mais a conta aqui do empresário, né, e não a do empregado em si, né, a do governo, a conta que o governo vai fazer. Isso tem a tabela também do próprio site do DataPrev, se eu não me engano, tem a tabela do método de cálculo, tudo direitinho. Isso, né? A gente acabou não abordando aqui justamente porque é uma questão do funcionário, a gente está abordando mais a área trabalhista, Bruna. Mas tem material, uma calculadora. Tá ótimo, obrigada, viu? Depois eu vou até pegar aqui, vou ver se eu consigo. Que eu não consigo. No chat. Ela consegue me ver? Porque depois eu posso compartilhar aqui no chat. Tem uma calculadora de um site que você joga lá a sua faixa de salário, ele já joga mais ou menos quanto vai ser o benefício. Depois eu passo para ela. Tá ótimo. No final, pessoal, deixa eu só fazer uma outra vez. No final vai ter os nossos e-mails, tá? Então vocês podem anotar lá os e-mails, contatos e eventuais dúvidas pode até mandar pra gente. A gente vai esforçar aí para esclarecer todas. Isso. Legal, por e-mail fica até mais fácil. Aí eu mando o endereço da calculadora. Show. Pode passar para o próximo. Seguir? Vamos. Deixa eu fazer um adendo aqui para ficar claro, doutora. Até para a gente também, não quero estender muito, mas a garantia, a senhora comentou um tempo atrás sobre a garantia, né, que do emprego. Ela é válida sobre o valor da redução ou suspensão versus o tempo que isso ocorreu, certo? Garantia do emprego, a garantia é pelo tempo. É pelo tempo. Então, se eu não observar. Isso, se você suspendeu o funcionário por 60 dias, você tem que dar 60 dias de estabilidade para ele. Isso, 60 da suspensão, mais 60 quando ele voltaria. Exatamente. Então, se você, empresário, suspendeu o teu funcionário por 30 dias, ou 60, quando ele voltar, você não pode mandar ele embora logo depois. Tem que aguardar o tempo, e deixar de férias ou de aviso trabalhado não funciona, precisa aguardar. Isso, exatamente. Acho que é um ponto também que deu bastante bafafá aí nos últimos dias e a gente precisou esclarecer com alguns clientes. E aí, agora, já quase finalizando, a gente falou das 7 medidas, né? As 7 alternativas que o empresário tem aí no período da pandemia. Mas as MPs, elas trouxeram algumas previsões adicionais que é interessante para o empresário observar, né? E algumas discussões que já surgiram nisso. Então, uma das MPs, acho que foi a 927 mesmo, ela falou da suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho. Então, ela fala assim, olha, durante o período que ela determina, que seria aí até 1 de março de 2021, está suspensa a obrigatoriedade de exame admissional periódico e de retorno ao trabalho, né, para quem está tendo alta do INSS, por exemplo. Ok, né, um alívio para o empresário, porque esses exames são pagos, esses exames geram uma burocracia de realização e até de caixa, né? Só que a gente atenta para algumas situações. Por exemplo, doenças pré-existentes, se você dispensar esse exame admissional agora, né? Então, muitas vezes você tem alguma atividade industrial, que a pessoa já tinha algum problema de saúde, que não podia trabalhar naquela máquina, naquele local, e você acabar dispensando esse exame admissional e depois não vai alegar que ele já tinha essa doença, né? Você não vai ter, você empresário, como argumentar, olha, ele já tinha perda auditiva, não foi aqui na minha máquina, tá? Não foi por conta da minha produção que ele perdeu a audição, ele já veio assim. Se você não fizer o exame admissional, você não tem essa prova a seu favor.
Então, é tomar cuidado com isso. Ok, estou fazendo uma economia agora, não estou realizando esses exames, mas será que vale a pena essa economia? É isso que tem que pensar, tá? Depois você não vai ter aí a prova a seu favor. Próprio retorno ao trabalho, né? Saber se o empregado realmente está em condições de voltar após a alta do INSS é meio temerário. Você já põe ele direto lá na máquina, sem análise do médico. Depois você fala, mas eu estava, né, a MP me dispensava disso. Você podia ter feito essa prova a seu favor. Então, apesar da suspensão, é avaliar caso a caso. Faço ou não faço, né? A mesma coisa do demissional aqui. O demissional, a MP fala, é para continuar fazendo. No período da pandemia, é para continuar fazendo. Exceto se o último exame dele foi a menos de 180 dias. E aí eu posso deixar de fazer. Mas a mesma observação que eu faço, né? É sempre bom ter um exame demissional apto, né, para mostrar que o empregado estava mesmo em condições, não tinha nenhuma garantia de emprego, alguma doença aí que impedia ele de ser mandado embora. Bacana. Pode passar para o próximo. Do fundo, acho que o Thiago até melhor que eu, né? Para explicar essa bagunça, como que está sendo feita, como que pode ser feita. Vamos lá. Houve um diferimento, né, do recolhimento de fundo de garantia, que ele prorrogou com a possibilidade de parcelar, né? Então, as competências de março, que venciam em abril que vencia em maio que vencia em junho, poderá ser parceladas em até 6 vezes, com o pagamento da primeira em julho. Ou seja, em julho você vai pagar uma guia e meia, em tese. São 3 guias em 6 vezes, você vai pagar 1,5, né? Então, assim, se você tá com dificuldade de caixa agora, é uma boa, mas tem que avaliar se já em julho você vai ter condição de pagar uma guia e meia, porque é um procedimento complicado. A operacionalização disso é complicada também. Você assina um termo de confissão de dívida para esse parcelamento, ou seja, não vai haver discussão depois se esse fundo de garantia é realmente devido ou não, se todos os funcionários que deveriam estar lá ou não foram computados, enfim, você não vai ter como discutir o constante da guia, e sim assume já a obrigação de pagar, né? E se houver uma rescisão contratual de algum dos funcionários, você vai ter que antecipar as parcelas desse parcelamento. Então, isso também te dá aí 6 meses, se você está com dificuldade de caixa, para tentar não mandar ninguém embora. Senão, pode ter problema, a gente tem que antecipar o pagamento dessas parcelas de fundo de garantia. E já existe isso, na verdade, quando você vai fazer uma demissão de uma pessoa com fundo de garantia parcelado. Então, a empresa tinha lá um fundo de garantia parcelado, vai precisar mandar embora, você tem que fazer a conta do que ele ia receber parceladamente na conta e antecipar tudo. Então, esse modus operandi não mudou. É que é raro você ter um parcelamento de fundo de garantia tão complexo que ele é. Quanto que é? Eu vou estar pelo menos, sei lá, né? Aí, não sei se a doutora tem mais algum... Não, do fundo não, pode passar, Thiago. Podemos, né? Podemos. Tá, essa questão agora a gente já está finalizando mesmo. Quando iniciou, né, aí o estado de calamidade, muitos empresários questionaram na questão da demissão, se ia poder aplicar esse artigo 502 da CLT, que fala de força maior. Né, esse artigo ele fala, olha, em hipótese de força maior, ou seja, algo que não foi determinado pelo empregador ou não partiu da vontade dele, se houver a dispensa e houver a extinção da empresa ou do estabelecimento que o empregado trabalhava, então observe bem, a empresa tem que deixar de existir, ou o estabelecimento que o empregado trabalhava. E assim, nós advogados trabalhistas, eu falo, porque eu também faço ações de empregado, nós somos espertos, pode ter certeza que a gente vai procurar lá na frente, se você abrir outra empresa, com o nome do seu irmão, do seu pai, da sua esposa,
né, que aí não é extinção, né, a empresa continua a existir com outro nome fantasia, tal, virou uma sucessão, na verdade. Então, não entraria nessa hipótese do 502. Então, assim, a sua empresa realmente deixou de existir, você não vai mais trabalhar com isso, faliu, extinguiu. Esse artigo fala o seguinte: na rescisão contratual, você vai pagar metade da multa do fundo de garantia. Então, ao invés dos 40%, você pagaria 20%, né? Porque você não, vamos dizer, você não agiu, não contribuiu com essa extinção. Ela veio por algo externo, né? Que você não tinha nem como prever. Você, apesar do risco da empresa ser seu, você, empresário, não tinha como prever essa situação. Então, muitos juristas têm se posicionado que sim, que essa questão do coronavírus entraria numa caracterização, sim, de força maior, né? Ninguém tinha como prever que isso ia acontecer, e se você tiver que extinguir sua empresa, daria para utilizar, e aí na rescisão você pagaria o saldo salarial, as férias vencidas, proporcionais, os 13º e 20% do fundo, tá? E fornecer as guias para o seguro-desemprego. Eu sei que a gente está com um tempinho um pouquinho apertado, mas acredito que isso deva ser o penúltimo ou último slide. Eu vou fazer uma polêmica aqui. Logo no começo dessa história, quando os governadores já fizeram estado de calamidade pública e pediram isolamento social, o presidente citou um artigo da CLT que você pode responsabilizar o governo ao pagamento dessas verbas rescisórias, porque foi ele quem provocou o fechamento do seu estabelecimento. Doutora, a gente já conversou um pouquinho antes disso, mas se puder passar para o pessoal conceitualmente o que seria, se é válido, que... Na Samar a gente já tinha orientado o pessoal, não faça isso. Mas eu acredito que a visão mais técnica de um advogado seja o ideal para ouvir numa hora dessa. Isso, então, quando surgiu essa discussão, muitos juristas também se posicionaram, né? A gente segue as redes sociais, então estamos atentos ao que eles estão falando. E aí até fui buscar nos livros e retomar alguns conceitos da faculdade, e aí a gente relembrou algumas questões. O que acontece? Existe a caracterização da força maior e a caracterização do que os livros, os juristas chamam de fato do príncipe, né, que a gente fala em direito. O fato do príncipe são as determinações do governo, do Estado, dos órgãos públicos, né. E qual que é a diferenciação para os juristas? O fato do príncipe é algo que o governo fez porque ele quis, simplesmente porque ele quis, né? Ele resolveu determinar que numa semana todos os comércios fechem porque ele quer a cidade mais limpa, vamos dizer. E isso porque ele quer, porque ele quis, e depende aí do estudo que ele fez. Num caso desse, você poderia tentar responsabilizar, né, o governo, o Estado, né? Mas a força maior, não. A força maior é algo que independe da vontade, né, dele, dos governadores, do Estado em si. Então, o que os juristas têm se posicionado? Que com a situação da pandemia, ela vai muito mais se aproximar a uma força maior do que um fato do príncipe. Então, assim, o governador, o prefeito, ele não está fazendo isso porque ele quer, né, por conta da administração dele em si, mas é por uma questão externa, né, que ele também não tinha como prever, ele está tentando controlar, né, algo que vem de fora, é algo que ele não tinha como prever, então ele está tentando tomar medidas para não piorar. Então, o que o jurista tem falado, olha, é difícil você responsabilizar o Estado depois pelo fechamento da sua empresa por conta que o prefeito falou que não era para trabalhar, porque ele fez isso por algo também alheio à vontade dele, né? Algo que vem de fora. Então, eu também, assim como vocês, não aconselharia fazer. Não aconselharia contar com isso, né? Contar com a responsabilização do Estado.
Porque você teria que fazê-lo, fazer o pagamento e depois requerer um direito de regresso, isso demoraria anos e, na nossa experiência, né, até compartilhado com a doutora Carol, nenhum magistrado ia dar, né? E fazer agora, não pagando e correndo o risco de uma ação trabalhista, você pedir para que o Estado seja adicionado ao polo passível, também a gente também acredita que nenhum juiz aceitaria um pedido Até desses. porque, Tiago, processualmente falando, quem pode constar de um polo passivo de uma reclamação trabalhista, falando agora assim em termos jurídicos, quem pode ser polo passivo é quem utilizou da força de trabalho daquele empregado. Então, ou é o empregador, ou é a tomadora de serviço, ele é um prestador, ou é alguém que se utilizou daquela força de trabalho. O Estado não se utilizou diretamente disso. Né? Então, ele nem seria polo passivo. Você poderia até, pensando juridicamente, não pagar, ter que pagar ele numa ação trabalhista, pagar o empregado e regressar depois só você contra o Estado. Mas você imagina a burocracia disso ainda para correr o risco do Estado falar, não, é pandemia, é força maior. Eu não fiz isso porque eu quis. Exatamente. Então é um assunto complicado. Infelizmente o texto, né, foi dito fora de contexto e só gerou mais animosidade ao invés de ajudar a gente com uma ideia útil. Exatamente. Bom, eu acredito que por hora seja o que falamos, né? Ou seja, o conteúdo é um pouquinho extenso, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo que a gente previa ultrapassar, né? Mas acredito que foi bem produtivo. Pessoal, eu pretendo enviar esse material por e-mail, né? Mas para todo mundo que se inscreveu, né, no nosso webinar. Quem não se inscreveu, eu não tenho e-mail para encaminhar. Então, eu vou colocar aqui de novo no chat o link para você se inscrever. Até o fim da tarde eu encaminho o material. Aí vai ficar mais fácil. Então, entra lá, preenche seus dados, deixa teu e-mail, que a gente manda o material para você. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que não constaram lá. Então, pessoal, põe lá porque a gente manda o material para vocês, né? Acredito que amanhã a gente vai dar uma editada no vídeo, mas amanhã, até acho que fim do dia, deve estar disponível no canal do YouTube da Samar, né? Que é o Contador Ricardo. Lá também já tem muito material, até feito já em parceria com a doutora Caroline. E, Carol, obrigado por essa 1h30 aí de conteúdo que você nos agraciou. Espero que vocês tenham gostado. A gente não vai ter mais muito tempo para perguntas, infelizmente, mas tá aí os e-mails, os contatos. Manda para a gente vai fazer o possível para responder todo mundo. Enfim. Obrigado, Tiago, Carol. Obrigada mais uma vez. A gente agradece a doutora Fernanda, que estava aqui do meu lado o tempo todo, dando um apoio moral. E a gente continua aí no que a gente puder, né? Auxiliar, ajudar, dentro das nossas limitações também, porque a gente está aprendendo tudo isso na marra, e sem saber muito como que vai ser, mas estamos antenadas para tentar ajudar aí também. Bacana. Gente, também vou aproveitar também, na quarta-feira a gente vai ter um outro webinar um básico de finanças, né? Nesse webinar eu vou trabalhar com um sistema chamado OMI, que é um sistema todo baseado em nuvem, né? Como já tem bastante cliente usando, eu vou usar ele como base. Então, quem quiser, fica esperto lá nas redes sociais, já tem o link para inscrição. E a gente vai soltar amanhã o webinar também da sexta-feira, que vai ser sobre gestão patrimonial. Também vai ter o convidado Dr. João, que ele já é especialista só em gestão patrimonial. Nesse momento de crise, é muito interessante
ver o que pode ser feito para proteger patrimônio. E a gente segue por aí. Carol, obrigado mais uma vez. Pessoal, se inscreva lá para a gente mandar o material para vocês. Segue a gente nas redes sociais, lá tem bastante novidade. Também tem as redes sociais do escritório da doutora Carol Costa Vicentim. Dá uma chegada lá, segue a gente, que a gente está tentando disponibilizar o máximo de material e informação possível para a gente navegar nesse mar de incertezas aí. Obrigado, eu vou me despedindo por aqui. Qualquer dúvida, a gente se vê por e-mail. Carol, obrigado de novo. Tchau, Thiago. Boa Um tarde. abração, pessoal. Tchau, tchau.